Muchas gracias pela introducción. Estoy muy contento de estar acá en poder dividir un poco de mi experiencia con la nutrición, en cómo la nutrición puede impactar la reproducción en la producción y la sanidad de las vacas lecheras. Para empezar, una de las cosas que tuve la oportunidad de hacer es trabajar como médico veterinario por 5 años en la región sur de Brasil. Este es mi modo de comunicar con usted, este portuñol, esta mistura de portugués con español. Espero que me entiendan completamente, mas podemos conversar después de la charla para explanar cualquier pregunta que tengan que no ficou muy bien entendido o que no me entendieron. Mas estaba haciendo muchas cirugías de desplazamiento de abomazo y conversaba con los productores de que podemos prevenir eso. Y los productores estaban mucho interesados en saber cómo. Mas todas las veces que pregunto para productores, para técnicos, para cientistas, o qué quieren de esta vaca que recién parió, la respuesta es la misma. Quieren vacas que tengan pocos problemas sanitarios, como el desplazamiento de abomazo, quieren vacas que producen mucha leche y también quieren vacas que se queden preñadas muy temprano después de lo parto. Esos son los tres cosas que todos los quieren en la producción lechera. Y o que tenemos que estar para incomodar eso, que está para prevenir que conseguimos eso, normalmente este periodo de energía o negative energy balance, o un balance de energía negativo, y también un balance negativo de proteína, que muchas veces no he hablado. Acá, muchos años atrás, Bell y otros identificaron que existe sim este balance negativo de proteína após o parto y que probablemente dura en torno de 21 días, similar en lo período de transición, de 3 semanas antes y 3 semanas después del parto. La proteína es necesaria y vamos a hablar en esta charla un poco más de qué es la proteína. Tentar calificar mejor la proteína para que usted tenga más suceso en la producción lechera. Una de las cosas también que muchas fincas trabajan con mucho esfuerzo es para quedar las vacas preñadas. En ese trabajo de 2004, muy interesante, muchas vacas, los autores pusieron los diferentes estudios que tuvieron y el número de las vacas, y en esos experimentos palparon las vacas para checar para la preñez de la primera vez pelos 30 días después de la inseminación, y también tuvieron la oportunidad de checar la preñez con 40, 45 días. Una de las cosas que llama mucha atención es que la pérdida de esta preñez se quedó de 10 a 20%. Es típico, eso es una cosa típica, que 10 a 20% de las preñeces entre 30 y 45 días se van a perder. Existe esta variación de 10 para 20 y que digo que es típico. Esta es una cosa que recomiendo mucho que chequen en las fincas, que es, ¿cuál es tu número? Tu número está perto de 10, tu número está perto de 20, y hoy voy a hablar con usted que con nutrición podemos impactar estos números. Mas esto es típico, no necesariamente se dice que es normal. Y, como pueden pensar, algunos trabajos acá en los Estados Unidos determinan el costo de las preñez en el primer mes de ser en torno de $300. Claro que podemos, diferentes fincas con diferentes costos de producción van a tener un número diferente, por eso lo rango de 150 y 360 también. ¿Cómo sería la dieta perfecta para esta vaca seca antes de lo parto para prevenir esas doenças y preparar para un suceso en la reproducción después de lo parto? Esto tenemos una revisión en Journal of Dairy Science que pueden ver con más detalles, pueden leer con calma,
e que colocamos algumas das estratégias que vou falar aqui hoje. Uma das coisas que venho trabalhando muito forte é encarar que este é um TMR, uma mistura total que estamos dando para vacas antes do parto. Este é uma dieta de alta fibra, de energia controlada, que temos estudos dizendo que isto é que seria melhor para as vacas. Podemos conversar mais depois sobre isso, mas não vou falar muito sobre essa técnica que penso já está bem sedimentada em las fincas. Mas eu penso que isto temos que encarar com uma prescription rate, com uma receituário médico. Se pensas quando se quedamos doentes, nós vamos ao doutor e o doutor recomenda medicamentos para que nos queremos sano. Por que não los invertemos isso e encaramos, por exemplo, nós que cada refeição, o desjejum, o almoço, o dinner, a janta, todo o que comemos é um medicamento para que possamos ficar sanos e podemos evitar a ida ao doutor, ou pelo menos postergar para mais tarde. Isto é que eu penso também com vacas de leite, que precisamos saber exatamente o que ter nesta dieta. E aqui temos TMR, mas pode ser com o pasto também, todo tem que ter os nutrientes necessários para que esta vaca se quede sana. E penso que a ausência ou não existência de estresse faz com que as vacas produzam mais leite. É isso que precisamos buscar. Esta é uma recomendação que temos outras coisas aqui, muitas coisas, mas vou focar nesta parte da proteína bruta. Trabalhamos proteína cruda. Trabalhamos muitos anos neste termo, que vacas secas precisam, ou vacas antes do parto, 12 a 14% de proteína bruta em la matéria seca. E vamos mirar um pouco mais em esto. Este é um trabalho de Ignacio, de Argentina, que esteve acá em Illinois e trabalhou com o Dr. Clark. E viram muitas dietas, muitos trabalhos, e viram qual era a concentração de proteína bruta em la dieta. São duas coisas que eu penso é muito importante neste trabalho. Primeira, que, por exemplo, vacas consumindo 18% de proteína bruta produziram 42 quilos, mas também produziram 22 quilos. São uma variação muito grande. De la mesma proteína bruta em la dieta, o resultado foi muito diferente. E outra forma de mirar este gráfico é que vacas com 25 quilos de proteína bruta em la dieta, vacas que produziram 25 quilos de leite tiveram dietas com 12% de proteína bruta até 24% de proteína bruta. A conclusão general é que proteína bruta não é o melhor indicativo de performance, de como as vacas vão performar depois do parto, neste caso, como leite. E vocês sabem que proteína bruta se divide em proteína degradável, não degradável. Proteínas são hechas de aminoácidos. Não estamos falando nada acá. Por isso, não devemos mirar apenas em proteína bruta. Precisamos mover adiante. E uma curiosidade que não é por coincidência que 18% de proteína bruta é uma dieta que usamos muito para vacas de leite, é porque esta curva está ficando mais reta, só o máximo eficiência seria entre 18% e 20% de proteína bruta para corresponder com leite. Por que alimentar muita proteína, muito nitrógeno, é uma mala ideia para vacas? Este é um experimento em que usaram vacas jovens, novillas, e o que fizeram é que em unas estavam vendo o pH uterino, em unas novillas aplicaram lá solução salina, praticamente nada, apenas um controle, e pode mirar que o pH do útero se manteve o mesmo, e a concentração de nitrógeno em lo sangue, em lo plasma, se manteve a mesma.
Mas quando inyectaron la urea, que es una simulación de mucho nitrógeno circulando en la vaca, sería como si tuviesen mucho urea en la leche, si tuviese mucha plasma ureico en la circulación. Lo que vieron es que, como esperado, la urea, lo nitrógeno en la sangre, en la plasma aumentó y lo pH de lo útero bajó. So, una de las cosas que mucha proteína puede afectar a la reproducción es que este nitrógeno está modificando el ambiente uterino y prejudicando potencialmente la concepción y la preñez de las vacas. So, no es una buena idea, a pesar de los costos de alimentar mucha proteína, mas también fisiológicamente no es una idea muy buena. So, podemos mudar y decir que no quiero hablar de proteína cruda, proteína bruta, más y voy a focar o mirar la proteína metabolizable que está nos dando para esta vaca seca y quiero 1200 gramas o más. Y otro paso que damos es que esta proteína queremos saber cuál es la concentración de los dos aminoácidos muy limitantes para la producción de leche, que es metionina y lisina. Queremos saber cuál es el perfil de proteína para que hacemos eso. Claro que para eso vamos a precisar de la ayuda de los nutricionistas con su computador y con su software. En lo caso aquí voy a hablar de AMTS, que es el modelo de Cornell, y cómo podemos llegar a esta formulación y entender este perfil. Mas es interesante saber cuál es la realidad que usted tiene en su finca para saber si tienes una oportunidad para mejorar. ¿Por qué digo mejorar? Porque aquí voy a presentar algunos trabajos, como por ejemplo este, en que vacas que comeram metionina durante el período pré-parto y post-parto, comeram metionina o no comeram metionina, puedes ver la diferencia, por ejemplo, en la proteína de la leche. Eso son cosas que sabemos, que cuando alimentamos para los aminoácidos como metionina, en este caso, tenemos una proteína de la leche mayor. Esta es proteína verdadera. So, se usa proteína cruda, 0.2 más para ustedes. Este sería 3.5 en Brasil o Argentina. Y una mayor cantidad de leche as well. Esses são resultados muito comuns que temos acá. Outra coisa também é que en este trabalho miraram que as vacas com metionina comeram mais, maior consumo de matéria seca antes do parto e também depois do parto. Esta é uma coisa que sempre queremos, que vacas consumam mais para que seja mais fácil que os nutrientes se cheguem a seu sistema. So, esta é uma coisa relacionada à produção. Outra coisa muito interessante é este índice de funcionalidade do hígado. Este é um trabalho pelos italianos Trevize, que é muito interessante, que classificam as vacas, pegam o sangue da vaca em alguns pontos estratégicos antes e depois do parto, pegam o sangue, o plasma e analisam para como albumina, colesterol, bilirrubina, colocam em uma fórmula e classificam as vacas como baixa funcionalidade do hígado, o que é uma coisa que me parece que as vacas não estão tendo uma transição muito boa, e as vacas com alta, high, funcionalidade do hígado, isso significa que o hígado está funcionando muito bem. Estas vacas provavelmente transitaram muito bem pelo parto. E o que viram acá é que as vacas que tinham maior concentração, as vacas que comeram metionina protegida, estiveram mais classificadas como alta funcionalidade do hígado. So, a adição do aminoácido que é necessário, ele estava associado com esta produção, com esta classificação em alta funcionalidade do hígado. Uma das coisas também é que viram que essas vacas que têm alta funcionalidade do hígado comeram mais antes do parto, comeram mais depois do parto e produziram mais leite também.
Otras cosas, como había hablado, la concentración de la metionina estaba más alta en estas vacas que fueron clasificadas como alta funcionalidad del hígado. Y este indicador de lesión muscular 3-metilhistidina estaba más bajo, lo que podría indicar que las vacas utilizaron menos la proteína de los músculos, los aminoácidos, para su producción. Y en la parte inmunológica, las proteínas de fase aguda como aptoglobina estaba más alta para las vacas con bajo funcionalidad del hígado, y las indicaciones o indicador como paraoxanase de buena inflamación, si podemos hablar así, que se queda la vaca pronta para armar una defensa con una bacteria, con un antígeno bien, estaban aumentados para las vacas que estaban clasificadas como alta funcionalidad del hígado. Yo pienso que una de las cosas es si alimentamos, está pareciendo que si alimentamos la vaca con o que necesita, que es un requerimiento, sabemos eso desde 2001, con lo NRC 2001, que este aminoácido es necesario. Ahora, con la forma protegida, estamos viendo o que acontece cuando los damos o que necesita. Indo um pouquinho mais para o útero das vacas, dos trabalhos que fizemos é tentar entender melhor o ambiente uterino. Uma coisa que fazemos é pegar uma brush, como a Papa Smear, por exemplo, colocamos acá onde inseminamos a vaca, no corpo do útero, viramos esta e colocamos e podemos contar quantos desses neutrophils, ou PMN para short, e células epiteliais, e contamos isso, e isso é indicativo de endometrites, da inflamação do útero. E nesse trabalho que vimos que há 15 dias em leite, as vacas que consumiram metionina estavam com maior PMN do que as vacas controles, sem metionina, e quando vimos isso há 72 dias em leite, isto se ha cambiado. Aqui pensamos também que podemos raciocinar em la inflamação como uma coisa boa ou mala. Por exemplo, poderia sugerir que a inflamação no começo da lactação, 15 dias depois do parto, é uma coisa muito boa, porque traz neutrofilos e células de defesa para limpar e para ajudar com a regeneração do útero. Agora, com 72 dias em leite, quando estou querendo inseminar esta vaca para que quede prenhada, não lo quero células inflamatórias no útero. Na verdade, este é um grande problema em éguas, quando queremos inseminar os peniés de los caballos. Acá podemos concluir que não queremos 72, mas queremos em 15 dias. Interessante é que LeBlanc tem muitos trabalhos de Universidade de Guelph em la parte uterina. Tiene uma teoria, esta é uma teoria, não é uma coisa avaliada em prática, que as vacas sadias, sanas, são as que conseguem montar uma resposta inflamatória boa no começo da lactação e depois cerram esta inflamação. As vacas problemas são as que não conseguem responder porque não têm os nutrientes necessários ou as que respondem excessivamente. Estas são as vacas que são os problemas. Então, parece que são duas informações que se completam. Isto vimos em las células do útero, quando contamos as células inflamatórias, mas nesse trabalho avaliaram a parte do sangue e avaliaram os neutrófilos, fazendo a fagocitose, qual é a capacidade de engolfar a bactéria. Podes ver que vacas com metionina têm mais capacidade de fazer isso, e não somente engolfar, mas o burst oxidativo é engolfar, mas também matar. E podes ver que as vacas com metionina em los sangue tiveram mais capacidade para fazer este processo de eliminar o antígeno do corpo da vaca.
Outra coisa mais recente que fizemos foi comparar a expressão gênica das células que estão no útero, esta que podemos tirar com a escova, e também fizemos uma biópsia do útero e fizemos a expressão gênica para tentar ver qual é a diferença desta situação. Brevemente acá, o que vimos é que genes, por exemplo, envolvidos com maior processos inflamatórios e de limpeza do útero, são coisas que estão mais, por exemplo, este aqui que é relacionado com a metionina, estão mais expressados nas células do útero, esse que é de processos de aumentar, o processo de produção celular está aumentado, e quando comparamos com o que está acontecendo no endométrio, por exemplo, estamos vendo maior transporte de, provavelmente, de alguns ésteres de gordura, de lipídios no útero, também de transporte de colesterol. A avaliação das células do útero e do tecido uterino, todos estão dizendo que existe maior proliferação celular e também de um processo melhor de inflamação. Não, uma coisa mais prática na parte de reprodução, este é um trabalho com metionina protegida que se ha hecho em Wisconsin com a Randy Shaver, e que alimentaram a proteína protegida, metionina protegida, de 30 dias pós-parto até 128. 128. Dos grupos, metionina, não metionina. Este é muito trabalho, porque tenho que fazer o top dress em todas as vacas, e por isso muitas vacas se saem do estudo, porque não estão comendo por mais de 2, 3 dias, tem que sair do estudo. Muito trabalho, mas se pode fazer em uma finca comercial com muitas vacas. E por isso que tinham 309 vacas e tinham vacas que estavam parindo pela primeira vez, ou 2 vezes e mais. Muitos resultados em nosso paper, mas uma coisa que quero trazer acá é que as primíparas não têm uma diferença de perda de prenhez, quando vimos com 28 até 60 dias. Não diferença, mas mira como estavam as vacas multíperas. 19% do controle de perda. Lembra que quando falei no começo, isto é típico, e quando as vacas consumiram a metionina, isto se foi para 6%. Uma redução da perda de prenhez por o consumo de metionina. E por que se é esse hecho? Uma coisa muito interessante, tiveram a oportunidade de, em algumas vacas, medir por ultrassom. Este é uma prenhez por ultrassom, e se pode medir o tamanho do embrião, da vesícula. E o que pode ver que as primíparas não teve diferença no tamanho, mas em las multíperas existiu uma diferença em vacas que estavam consumindo metionina protegida, tiveram maior volume do embrião. E uma das coisas que se sabe é que o tamanho do embrião está associado com o reconhecimento da prenhez. A vaca necessita saber que está prenha para que não cicle novamente. E este embrião grande, maior, dices com mais força: hey, estou aqui, não te quero em selo novamente porque estou prenha. E existem mecanismos de proteína que circulam na vaca para comunicar isso. Este provavelmente é um dos mecanismos associados. E sabemos que aminoácidos como metionina são importantes para o crescimento de embriões. Você vai checar a mídia que usam para a transferência de embriões e lavagem das vacas, todos vão ter metionina e outros aminoácidos e vitaminas também. Outra coisa que podemos adicionar também a esta informação é que se pensa nas vacas secas, estão prenhas, e a forma que comunicam com o terneiro na barriga da vaca é pela placenta. Uma das coisas é que vacas que comeram metionina antes do parto e não comeram, coletamos as placentas quando caíram no chão, pegamos as placentas e fizemos uma análise desta placenta. E estávamos querendo mirar todos esses mecanismos de comunicação
nutricional do feto com a madre. E vimos que as vacas que consumiram metionina tiveram uma tendência para ter mais ativação de proteína. Esta é uma ruta metabólica de mTOR que induz para a produção de proteína, como músculo, como tudo mais. E também vimos que, provavelmente por este resultado da metionina, que estas vacas, essas terneras, tiveram mais peso ao nascer do que as terneras controle. Não tiveram no diferença em la dificuldade do parto, é 3 quilos de diferença, 2, 3 quilos, mas isto mostra uma tendência para que alguma coisa está acontecendo no útero e nos queira pensar em la epigenética e como estas terneras vão se desenrolar no futuro também. Provavelmente há uma diferença. Outro trabalho que quero fazer, hablar com você, é que a parte da lisina protegida. Sabemos muito da metionina, queremos saber mais da lisina. Fizemos um trabalho que avaliou a lisina antes do parto ou não lisina antes do parto e depois continuamos com a lisina ou não continuamos com lisina para saber o efeito antes do parto e o efeito depois do parto. Muitas vezes temos os trabalhos alimentando durante todo o período e não podemos identificar estes dois segmentos. E neste caso, podemos. E este é, por exemplo, uma das conversas que pode ter com o nutricionista, é como empezar, e isso é uma das coisas que miramos, é a quantidade de aminoácido em relação à energia. Esta é uma das coisas que estamos buscando para que podamos formular. Este seriam as vacas com lisina, mas também metionina. Este acá, tiramos a lisina, mas mantemos a metionina. Por isso, todos estes números um pouco mais diferentes. Mas, buscando a proteína metabolizável, perto de 1200. Essa me pergunta, sim, a proteína bruta, que não deveria estar me perguntando, mas vou te dizer, é em torno de 14% antes do parto, 16% depois do parto, com os aminoácidos. Uma das coisas que achamos muito interessante é que as vacas que consumiram lisina antes do parto tenderam a comer mais depois do parto. Um efeito de antes do parto, um efeito de carryover para depois do parto. E não teve a diferença em la produção de leite por si, mas quando corrigimos para proteína e grasa em la leite, vimos que as vacas que consumiram lisina produziram mais leite. Não teve um efeito de lo pós-parto, mas parece que a lisina antes do parto é importante para, provavelmente é uma das coisas que discutimos, não avaliamos no trabalho, mas é que os alvéolos do útero estão se preparando para o colostro e para a próxima lactação. Existe uma chance que esta lisina foi importante para renovar estes alvéolos e isto fez com que produzisse mais leite depois. E também temos um trabalho, estou apenas com uma diapositiva aqui, mas temos um paper sobre que estas vacas que alimentamos a lisina, que eu te falei no outro trabalho, quando os terneiros nasceram, alimentamos colostro comercial, não beberam nada de leite da vaca, todo o efeito uterino, e o que vimos é que estes terneiros tenderam a comer mais matéria seca, comer mais proteína e energia do milk replacer, do sedâneo do leite. Os terneiros tendem a comer mais destas vacas, o que é uma coisa, em meu ver, muito interessante, que queremos fazer mais e mais sobre isso. Para encerrar minha charla, para que podemos conversar mais em vivo, uma take-home message é que esta é uma vaca em um dos experimentos que está comendo energia controlada, negative DCAD, não falamos sobre isso hoje, mas também aminoácidos, lisina e proteína, antes do parto. Este é um vídeo de como seria uma dieta de energia controlada, mucha paja,
puedes ver, de trigo, y está comiendo lo top 3 que tiene los aminoácidos. Entonces, una vaca, digamos, feliz. Esta es la misma vaca 3 días después de lo parto. Está viendo que tiene una secreción, mas no le tiene fiebre, no le tiene temperatura y no lo tiene cheiro de esta secreción vaginal. So, pensamos que esta vaca está apenas se limpiando normalmente. Esta es la misma vaca, 16 días en la leche, una vaca que no es una vaca para una competición de belleza, mas es una vaca funcional, siendo ordeñada 2 veces al día. Este es el consumo de materia seca antes de lo parto, y aquí está en libras, so, se divide por 2 más o menos, tienes en kilos. Y este es el consumo de materia seca después del parto, como prevemos. Vacas que consumen esta dieta de energía controlada no lo bajan el consumo, se mantiene mejor. Lo colostro se quedó bueno en calidad y esta vaca con 13 días en leche estaba con 71 kilos, 2 veces al día. So, esas son vacas que estamos dando las condiciones necesarias para que empiecen una lactación con mucho suceso. Esas son las cosas que cualquier estrategia que pensamos en utilizar, en mi opinión, las más que tienen más suceso son las que pueden impactar la sanidad de las vacas, la producción y la reproducción también. Pienso que los aminoácidos protegidos o los aminoácidos en la dieta tienen que ser evaluados porque esto hace con que las vacas se mantengan más sanas más tiempo en lo rebaño. Este con aminoácidos sería una de las indicaciones de cómo comenzar a utilizar en EAMTS, por ejemplo, mas también NDS, que es lo mismo Cornell, modelo de Cornell, y algunas de las relaciones establecidas por Cornell, que por qué estamos usando esa parte energética. Después de todo eso, tengo a agradecer mucho por la atención. Estoy muy contento. Gostaria muito de ouvir e discutir este assunto com vocês em vivo. Muitas graças.